E agora nós podemos começar a nossa live do nosso Clube do Livro, a primeira live, tá? Eu acho que desse livro vão ter umas 3 lives, basicamente, tá? Mas o projeto é que tenha um livro por mês, pelo menos, tá? Então, o livro é Novas Formas de Amar, de Regina Navarro Lins, que eu não sei quem é, sendo bem sincera, ela é terapeuta, tá? Faz muito sentido. Então vamos lá fazer a resenha do primeiro terço do livro, tá? Que eu já sinalizei pra vocês que eu estou amando, tá? Eu estou engolindo esse livro. Então, primeiro ela fala que antes nós só conhecíamos um jeito de amar. O namoro era uma espécie de ensaio pro casamento. E hoje as coisas mudaram, existem novas formas de amar, de ser amado, de fazer sexo, de trocar carinhos, né? Essa live é mais 18, pelo amor de Deus. E que esse novo século novas formas de amar, Vanessa. E que nesse novo século se apresentam novas configurações de relações, tá? Há 3 uniões estáveis, uniões abertas, uniões pela internet. Então, o que hoje é uma realidade, antigamente era um traje, tá? Então, ela critica isso um pouco. E ela fala também que a tecnologia, e eu gosto muito de falar sobre isso, porque vocês sabem que eu tenho um livro sobre isso, tá? Eu vou fazer ainda a resenha sobre ele. Que a tecnologia, ela tirou o monopólio de bares e restaurantes como locais de solteiros. E hoje a internet, ela possibilita esses encontros improváveis, em locais improváveis. E o amor talvez venha como consequência. E aí, é comum pensar que o amor nunca mudou, desde os primórdios, que o amor nunca mudou. Mas a gente tem que entender que a forma que a gente ama, ela é construída socialmente. Ela é fruto, inclusive eu tô vendo isso na pós de família que eu tô fazendo, que as nossas formas de nos relacionar, de nos amarmos, as hierarquias sociais, elas são frutos de uma construção social complexa, claro, né? E foi depois de muito tempo que o amor começou a entrar na instituição casamento, em que o casamento deixou de ser um negócio, ser uma união estratégica de famílias, para ser uma coisa mais emocional, né? E hoje a gente está no momento em que antigos valores são realmente questionados, né? E para a autora, a predominância de novas formas de amar é só uma questão de tempo, tá? E aí ela fala muito do amor romântico. Quando ela fala do amor romântico, a gente idealiza a pessoa amada, projeta nessa pessoa amada tudo que a gente gostaria que ela fosse, atribui características à personalidade dessa pessoa que essa pessoa nunca possuiu e nunca vai possuir, certo? E não se relaciona com a pessoa real. A gente acaba se relacionando com a pessoa inventada, tá? É a frase da Marília Mendonça: me apaixonei pelo que eu inventei de você, não é mesmo? Então, esse tipo de amor, ele não resiste à convivência diária, tá? Porque existe uma intimidade que torna obrigatório a gente enxergar a outra pessoa do jeito que ela é. Gente, será que eu consigo fixar pelo menos o nome do livro aqui nos comentários? Análise, novas formas de amar. Eu vou tentar fixar aqui pra... Já, consegui. Aí fica mais fácil. Pronto. Então, assim, a outra pessoa é um ser humano incompleto. Assim como nós somos seres humanos incompletos. Temos que assumir isso, certo? E quando a gente percebe que o outro é só um ser humano incompleto e não a personificação dos nossos sonhos, dos nossos desejos, das nossas projeções,
a gente se ressente, se culpa e culpa o outro, tá? Expectativas que não se cumprem. Que existe uma complementação total entre as pessoas que se amam. Isso não é uma realidade. Que o ser amado é a única fonte de interesse dos outros. Isso não é saudável. Você tem que ter outras fontes de interesse, né? Que cada um vai ter as suas necessidades atendidas pelo outro. Não é obrigação do outro atender suas necessidades, tudo bem? E que todo mundo um dia tem que encontrar uma pessoa certa. Isso eu escuto direto. Não, você ainda vai encontrar a pessoa certa. Gente, talvez não tenha uma pessoa certa. Talvez a gente só encontre alguém que a gente desenvolva afeto, que a gente conviva bem, que a gente escolha construir uma relação diariamente. Então eu acredito basicamente nisso, tá? Que é mais ou menos o que a autora defende também. Mas a gente é condicionado desde a infância a desejar esse tipo de amor. Esse tipo de amor platônico, esse tipo de amor idealizado, que não é real. Onde a gente projeta nossos sonhos, nossos interesses nele, né? E a gente aprende que só pode ser feliz vivendo romance. Gente, eu até respondi outro dia um questionamento de alguém perguntando se podia me fazer feliz. E eu disse, gente, quem disse que eu não sou feliz? Só porque eu não estou agora em um relacionamento, não significa que eu não estou feliz. Os relacionamentos não definem a felicidade e a infelicidade de ninguém. Tem muita gente dentro de um relacionamento infeliz e muita gente sem relacionamento nenhum e feliz, tá? Então vamos assumir essa realidade, tá? Sem ser cética, sem ser irônica, porque até eu sou uma romântica, tá? Inclusive, no próximo trecho, a autora fala que o amor romântico é a propaganda mais difundida, poderosa e eficaz do mundo ocidental. Não tem nada grave em você desejar um par amoroso. Inclusive, eu desejo também. O grave é que a crença de que a gente só pode ser feliz se houver um par amoroso. Gente, eu já trabalhei tanto isso na análise sobre meu pavor de envelhecer sozinha. E por que eu acho que envelhecer sozinha seria uma coisa tão triste, tão negativa? É justamente por causa dessa construção social, sabe? Até porque a minha mãe, ela já tá mais velha, ela não tem um relacionamento e ela é uma pessoa super feliz, com uma vida social. Então, assim, não tem muito sentido isso, mas é uma coisa que é socialmente construída e por isso é muito difícil a gente desmistificar essas idealizações sociais, principalmente na nossa mente. A partir da ideia de que os dois se completam, torna-se impossível admitir que a outra pessoa tem um pensamento que você não participe. Assim, o amado só pode ter olhos para você, né? Não pode ter espaço próprio, não pode ter hobbies próprios, não pode ter círculos sociais próprios, não pode ter um espaço mental sem que você faça parte. Veja como isso é doente, né? E aí, a Regina fala, a autora, que o amor romântico é calcado na idealização, na paixão idealizada, né? Não é construído numa relação com uma pessoa real. De jeito nenhum, né? É construído com uma pessoa que você inventa de acordo com suas próprias necessidades. Vanessa, você não precisa ir para uma internação, mas só da gente tentar sair um pouco dessa idealização do amor para um amor mais real, um amor mais possível, torna a nossa vida mais leve, de verdade. E vamos lá. Deixa eu ver aqui.
algumas partes que eu passei. Eu não sei se eu esqueci ou se eu simplesmente passei. Vamos lá. Então, assim, é um processo de atração por alguém que pode tornar a vida do outro completa, tá? E o Dalai Lama, ele fala o que ele pensa sobre o amor romântico. É ótimo, Vanessa. Teu amor é real. Muito, muito razão. Eu também tenho pavor de envelhecer só. Isso é uma construção social, hein? Vamos trabalhar nisso. O Dalai Lama, ele pode ter todos os defeitos do mundo, tá? Não tô idealizando o Dalai Lama também, não. Mas ele fala que se a gente deixar de lado a interminável busca do amor romântico, isso pode afetar a nossa... Se a gente não deixar de lado essa busca interminável pelo amor romântico, isso pode afetar a nossa evolução espiritual mais profunda, tá? Então, os relacionamentos têm que ser baseados no afeto verdadeiro, carinhoso, pela pessoa real, pela aquela pessoa que ela que realmente é, aquela pessoa incompleta, aquela pessoa com defeitos. Esse é o amor real, né? E não é algo inatingível, tá? Não é algo baseado numa fantasia. O amor não deve ser uma fonte de frustração. Inclusive, eu sou espírita, e no espiritismo a gente acredita que todas as relações, inclusive familiares, de amizade, amorosas, nós vivemos elas para evoluirmos, né, enquanto seres humanos. Então, todos os relacionamentos que a gente vive... Eita, saiu o filtro. Que delícia já. Então, a gente tá aqui para evoluir. E esses relacionamentos são formas de nos ajudar a revoluir. A evoluir, né? Então, o que tem um psiquiatra que fala: milhares de pessoas desperdiçam enormes quantidades de energia tentando, desesperada e inutilmente, fazer com que a realidade da sua vida se ajuste ao mito. Não estamos falando do Bolsonaro, estamos falando do mito do amor idealizado, do amor perfeito, tá? Da pessoa que atende todas as suas necessidades, da pessoa que você projetou, e uma pessoa que não existe. Vamos assumir? Você não é essa pessoa pra ninguém, essa pessoa não é essa pessoa pra ninguém, essa pessoa não existe, tá? Então as frustrações vão se acumulando e isso torna a relação sufocante. Por isso, geralmente, o fim do relacionamento leva a um ressentimento e uma frustração, tá? Então, assim, tudo indica que hoje em dia a aspiração por liberdade tende a predominar, né? E que essa questão do relacionamento idealizado, onde as pessoas não possuem personalidade própria, elas acabam fazendo com que as pessoas não respeitem seus próprios limites, tá? Então, por isso, a autora enxerga como uma evolução natural a mudança no nosso tipo de relacionamento, nas nossas formas de nos relacionarmos, tá? E ela vê o declínio do amor romântico, tá? E, gente, eu sou uma romântica, eu amo filmes românticos, quem me conhece sabe, né? Mas a gente tá num processo de mudança de mentalidade, né? A grande viagem hoje em dia é pra dentro da gente mesmo. E o amor romântico se propõe ao oposto disso. Ele se propõe que duas pessoas se transformem em uma só. E você não vai conseguir viajar pra dentro de um casal, né? Então, primeira coisa importante, priorizar a sua individualidade, tá? E aí, quando você prioriza a sua individualidade, é o que
permite sua felicidade a longo prazo, inclusive, tá? Então, ela também aponta a exigência de exclusividade como uma tendência que deixa de existir. Aí eu já sou romântica demais pra concordar com isso, tá? Mas como não existe uma pessoa que te completa completamente, que te completa totalmente, então você teria um leque de possibilidades nesse sentido. Mas eu continuo sendo monogâmica, tá? Ainda não mudei, talvez até o fim do livro eu mude, tá? Então, alguns sinais do declínio do amor romântico. E a rainha quer porque quer participar da live, mas tá bom. Cadê? Deixa eu ver. Tá. Alguns sinais de declínio do amor amoroso, tá? No consultório, ela dá exemplos de casais que planejavam se casar, passar a vida juntos e com o tempo perceberam que nas suas individualidades os seus planos de vida não se complementavam. Isso é tão importante, gente. É tão essencial, sabe? No cinema, ele dá exemplo de vários filmes, né, que fala sobre a questão de amizade é um grande amor que une todos. Fala desse fim, desse amor romântico, né? Nas histórias infantis, desde Cinderela até Valente, ele fala de como os contos de fada prejudicam as crianças, como a Cinderela tem que se ajustar a um sapato, ou seja, ela tem que caber naquela idealização do amor, né? E que a mentalidade das pessoas estão mudando. E a princesa Mérida é um exemplo disso, porque ela não tem um amor romântico ali, ela quer ser independente, ela tem a sua individualidade, né? Nos brinquedos sobre a vida amorosa da Barbie e do Ken, inclusive, que tá super em alta, né? Eu assisti o filme é incrível. Eu super recomendo, né? E assim, no filme da Barbie também fala um pouco sobre que a vida não se resume a relacionamento, tá, gente? Que nem tudo é relacionamento. Aí vai pra música, quando ele cita Raul Seixas falando Medo da Chuva, que inclusive meu padrinho cantou num casamento. Isso é uma história real. Como as pedras imóveis na praia, eu fico ao seu lado sem saber dos amores que a vida me trouxe e eu não pude viver. Eu juro que ele cantou isso num casamento. E aí, a Regina, enquanto terapeuta, ela passa a falar sobre os maiores desafios vividos pelo casal. E ela traz alguns relatos, né, que exemplificam isso. De fantasias, de casais que querem ver homens que querem ver a mulher se relacionando com os outros, da mulher duvidar se ele realmente a ama por causa disso. Basicamente sobre essa relação entre amor, sexo e exclusividade, tá? A maioria das pessoas tem apenas um relacionamento íntimo e monogâmico. Eu me incluo nessa maioria, tá? Mas existem aqueles que têm relações não monogâmicas e a gente geralmente não respeita essas pessoas, tá? E a base de qualquer relacionamento aberto, e também deveria ser de qualquer relacionamento fechado, é honestidade e transparência a todos os envolvidos, tá? Porque a intimidade com outras pessoas implica e depende dos nossos desejos e anseios. E a gente precisa ser sincero com as pessoas sobre os nossos desejos e anseios e necessidades, tá? Quanto a nossas projeções, isso é responsabilidade somente nossa, tá?
Então, assim, o que para alguns é uma aventura a mais, viver uma noite numa casa de swing, por exemplo, para outros abre uma gama de possibilidades, tá? Que quebra o paradigma do amor romântico. Geralmente os casais que abrem relacionamento não é por capricho, não é uma decisão impensada. Muitos casais conversam sobre isso, discutem sobre isso. E é um processo que pode até favorecer o casamento. Mas eu ainda não estou convencida sobre isso, tá? E assim, eu acho que vou ficar por aqui na análise de hoje. Quero começar o próximo capítulo, que é sobre a vida a dois, na próxima live, da próxima sexta-feira. Ah, não. Vou continuar mais um pouquinho só, tá? Então, vamos lá. As mudanças conjugais contemporâneas nos países ocidentais traduzem a passagem de uma definição institucional do casamento para uma definição interna e subjetiva do casal. Não é mais a sociedade que define, é o casal que define nosso relacionamento, nossas regras, tá? Casar, morar junto ou não, tem casais que não moram juntos, ter filhos ou não, né? Então, uma série de situações, né, que os caminhos da sedução, né, você espera sentado por alguém ideal que nunca vai chegar, né, você espera sentado por alguém que atenda totalmente suas projeções, que você sequer verbaliza que você quer aquilo na pessoa, né, mulheres que são treinadas para atrair pretendentes, quando a gente deveria fazer isso naturalmente, sendo normalmente quem nós somos. Porque seres humanos se atraem por seres humanos. A gente não deveria forçar nem fingir ser uma coisa que nós somos, né? Aí fala do início de uma relação amorosa, do encontro amoroso, da época que um só tem olhos para os outros, né? O que nos atrai na outra pessoa, que pode ser física, emocional ou espiritual, pode ser circunstancial, inclusive. Pra mim, gente, beleza só importa nos 5 primeiros minutos. Nenhum relacionamento se baseia em beleza, tá? E aí, eu quero ler alguns trechos pra vocês que eu acho muito importante, antes da gente terminar essa live. É muito raro encontrar alguém que nunca tenha se apaixonado. Eu não conheço ninguém. Nós todos aprendemos desde cedo a desejar uma paixão. Inclusive, minha primeira paixão, eu acho que eu tinha 11, 12 anos, por aí. A emoção que se sente é de um amor totalmente idealizado. Por isso, é preciso um certo distanciamento e mistério, né, para alimentar essa paixão. Ou seja, a gente se apaixona por alguém que a gente não conhece bem, né? Então, você se apaixonar por alguém é você dar permissão para essa pessoa te idealizar, te mistificar, né? Imaginar que você é uma pessoa que talvez você não seja, tá? Então, o envolvimento emocional com o outro é invasivo, é tão forte que pode levar até os indivíduos a ignorarem suas obrigações habituais, como trabalho. A gente sabe, quando a gente tá apaixonado, a gente não quer comer, a gente não quer trabalhar, a gente não quer fazer nada, né? Mas essa não é uma paixão saudável, não são relacionamentos sadios, tá? E aí, só que a paixão, ela não é eterna. Ela uma hora se transforma em amor. E pro amor existir, precisa ter intimidade. Você precisa conhecer outra pessoa. E aí todos os mitos vão sendo derrubados um a um, tá? Então, pouco a pouco, se você tá baseando seu relacionamento em uma idealização, a convivência vai se tornar frustrante. Por isso que Bauman defende a questão das relações líquidas, do amor líquido, enfim, que tudo é feito para durar muito pouco na sociedade atual,
né? E que a gente não deve se surpreender que a paixão acabe quando prendemos a nós mesmos e aos nossos parceiros a papéis fixos, certo? Talvez a diminuição da paixão tenha mais a ver com os limites da familiaridade e o peso da realidade na relação, tá? E isso destrói as idealizações que a gente tem dos outros. Então, quando o nosso parceiro é independente, tem sua própria vontade, sua própria liberdade, a sua própria vulnerabilidade, esse vínculo não diminui, ele aumenta. Então, gente, vamos fomentar relações onde haja liberdade, onde haja vulnerabilidade, onde haja independência, porque isso fomenta relações melhores, mais saudáveis, mais duradouras. Tudo bem? E a nossa necessidade de constância limita o quanto a gente quer conhecer quem tá do nosso lado, né? Então, a gente tá empenhado em ver aquela pessoa de acordo com a imagem que a gente criou, com base nas nossas próprias necessidades e não como aquela pessoa realmente é, tá? Vamos falar a verdade agora. Então, a maioria das pessoas sabe que a paixão acaba logo, mas vivenciar o desejo e o sofrimento faz com que as pessoas se sintam vivas. Por isso o Tinder faz tanto sucesso. Por isso que as pessoas são tão viciadas em se apaixonar, inclusive eu. Então, todos os apaixonados pressentem que um dia eles podem perder essa pessoa e que isso pode acontecer a qualquer momento. E por isso sofrem. Mas sofrer, ficar feliz, se apaixonar, te faz se sentir vivo. Vocês têm noção disso? Então, acho que amar é aceitar os momentos de cada um. A paixão é um impulso. Se o parceiro se apaixona por outra pessoa, é importante ceder. Ele tem que experimentar isso. Mas para aceitar isso, tem que haver muito amor pelo ser humano, com compreensão especial de gente. Eu confesso pra vocês que eu ainda não tenho essa maturidade de amar alguém com essa liberdade de deixar ir, de desapegar dessa forma. Mas no fim das contas, a gente não dá essa liberdade a outra pessoa, não faz com que essa pessoa não tenha essa liberdade. Ela vai ter essa liberdade de qualquer forma. Ela só vai fazer escondido de você. Se ela, né, realmente quiser. Então, era basicamente isso. Eu vou fazer mais 2 lives sobre esse livro e a gente escolhe a próxima obra. Já aceito sugestões, mas eu gostaria muito que fosse esse aqui. Talvez você deva conversar com alguém, né? Porque esse livro é incrível. A romantização do chifre. Não é a romantização do chifre. Vanessa, não é a romantização do chifre. É que, na verdade, quando a pessoa que tá do teu lado deseja, sente atração sexual por outra pessoa, podem ter uma série de princípios e questões que pesem para que ela não te traia, né? Não traia o relacionamento. Porém, dependendo do que for combinado entre o casal, segundo a terapeuta, pode ser uma coisa saudável, tá? Eu também não concordo, tá? Eu não tenho esse desapego total, mas esse é o ponto de vista dela, sabe? Que esse é o amor real. É aquele amor que deixa o parceiro ir e que se ele te ama, ele vai voltar. E aí, bora pagar pra ver, né? Se ele volta ou não. E é isso, gente. Novas formas de amar, de Regina Navarro. Nós teremos mais 2 lives sobre ele. Vocês podem deixar perguntas nos comentários dessa live. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado.